Estou iniciando uma videoaula sobre o STM32 F103 C8 T6 e o assunto será captura de transição de um sinal de entrada. Nós continuaremos usando timers com uma nova funcionalidade. Basicamente, eu tenho uma aplicação que foi criada aqui que é um frequencímetro. Ele vai medir a frequência de um sinal de entrada que eu vou aplicar num determinado pino. Então, basicamente, eu uso uma funcionalidade do timer chamado captura de entrada, captura de um sinal de entrada. Vamos ver aqui um pouco o conteúdo. Nessa aplicação, eu vou continuar usando o TIM2, o Timer 2, que ele fica no bus, como nós vimos lá no datasheet, ele fica no bus APB1. Então, nessa aplicação, eu setei a frequência de trabalho do microcontrolador em 72 MHz, mas eu ajustei aqui, configurei o APB1 para o clock de timer sem 36 MHz. Aí no Playscaler, nós veremos, eu mostrarei tudo isso. Eu fiz um Playscaler com 36, então ele divide essa frequência de 36 MHz por 36. Eu tenho na saída dele, que é a minha entrada é o clock do timer, de 1 MHz. Então eu tenho meu contador de clock, na verdade, como eu estou dizendo aqui, todo o conceito por trás de timers, na verdade, é um contador de clock, Eu estabeleço um clock do timer mesmo, faço as divisões com o pré-scaler e tal, e depois esse clock, no caso aqui, nessa aplicação vai ser de 1 MHz, então eu tenho 1 MHz é 1 vezes 10 a sexta, quer dizer, o tempo é 1 vezes 10 a menos 6, então é 1 micro. Então a cada 1 micro eu tenho uma transição do clock e eu tenho meu contador de clock. Então meu ARR inicialmente, aqui nessa aplicação não será ajustado, ele vai ficar no máximo valor de 2 elevado a 16 bits, é 65.535, então ele vai contar. O que ele fica? Eu vou ativar meu timer e ele vai ficar contando nesse loop, Ele conta, todo clock que entra, ele vai contando no ARR, 1, 2, 3, vai indo até estourar. Estourou, zero de novo. Só que aí vou acrescentar uma nova funcionalidade, uma função alternativa chamada do IC, que é o Input Capture, Essa é a captura do sinal de entrada, é essa funcionalidade. Então eu quero explicar aqui para vocês, então recapitulando, eu tenho o meu clock aqui do meu timer no APB1 de 36, eu uso um Playscaler dividido por 36, então eu tenho 1 MHz de clock mesmo no contador entrando. Então a cada 1 microsegundo eu tenho um clock, E vai ficar contando internamente. Assim que eu starto ele vai ficar contando, ele estoura, volta a zerar de novo no RR, esse é o máximo valor, vai ficar contando. Então como que funciona a funcionalidade aqui desse input capture, que é a captura de entrada, sinal de entrada? Olha, eu vou estar associado ao meu pin 2, eu vou associar aí um canal, um canal número 1, canal do TIM 2, ele vai associar esse pino aqui, PA0, ok? Então eu vou configurar, vocês verão ali que eu quero que ele faça capturas nas bordas de subida. Então só um exemplo aqui, o meu timer está funcionando aqui, ele vai entrando nos clock e vai contando de 0 até o máximo, 65. Mas quando chega, ele vai ficar sempre olhando, eu ativo ali interrupções, ele sempre vai estar olhando para esse pino de entrada, esse sinal de entrada. Quando eu tiver uma borda de subida, nesse caso que eu vou configurar como borda de subida, você pode configurar como borda de descida, como ambos, ele capturar tanto na transição na borda de subida como na borda de descida, mas aqui na aplicação eu vou colocar sempre na borda de subida, porque se eu coloco uma transição aqui, uma captura na borda de subida, o que ele faz? Quando eu faço uma captura na borda de subida, ele continua contando, mas ele captura esse valor, ele marca esse valor, ele deixa esse valor, eu tenho uma rotina associada a ele, que eu vou ler esse valor que ele capturou na primeira. Eu capturei um valor aqui, ele deu um clock, na hora que ele faz a próxima subida, quer dizer, isso aqui é um período, Então, se eu tiver a medição eu tenho esse período. Se eu tiver essa medição aqui, eu tenho a frequência, A frequência que eu estou trabalhando. Então, é um frequencímetro. Na próxima captura, então, ele pega o segundo valor, E o ARR foi crescendo, Então, se eu pegar a diferença desse valor menos da segunda captura menos a primeira captura, eu tenho aí quantos clock entrou. Eu sei que a cada 1 microsegundo entra um clock. Então, basicamente, eu consigo calcular. Vou mostrar a rotina para vocês. Ok? Então vamos dar uma olhada. Eu vou mostrar um pouco a aplicação que está rodando. Aqui na minha aplicação eu coloquei, eu deixei o LED piscando
em meio segundo, só para dizer que a aplicação está rodando. Então já carreguei a aplicação, tá? Então aqui é o meu PA0, né? É onde está entrando, né? Eu tenho ligado aqui, não está pegando, não está enquadrando na câmera, mas eu tenho ali um gerador de sinal, que nesse momento eu acho que eu estou com uns 5 kHz, isso, aplicado, um Duty Cycle de 50, e o osciloscópio medindo fora, mas a gente vai usar também o analisador lógico para garantir que esse sinal que eu estou falando é o que nós estamos medindo. Eu vou medir aqui, no final das contas eu vou medir com o analisador, então esse analisador também está em paralelo com essa entrada. Então, a cada transição, a cada borda de subida, né, ele vai fazer transição, ele vai fazer uma captura, né, do sinal, do valor do ARR. Ele faz a primeira captura na primeira borda, depois na segunda borda ele pega o valor da segunda captura. E ele vai fazer a diferença e isso vai calcular a frequência. Vou mostrar para vocês. E nós vamos medir. Então, essa é a aplicação simples. Deixa eu mostrar mais para vocês aqui. Olha, só para mostrar de novo para vocês verem. Eu estou aqui com o meu analisador. Eu vou pegar aqui em 100 milissegundos, né? Esse é um analisador lógico. Eu cliquei aqui quando está rodando a aplicação. Olha lá, ele está fazendo a captura. Qual é a informação? Olha lá, ele está com 5 kHz, um Duty Cycle de 50, tá? Esse é o que eu estou pegando no momento, olha lá, vocês podem ver. Ok? Mas vamos dar uma olhada na aplicação, depois nós vamos capturar mais com frequências diferentes aqui, né? Então, deixa eu mostrar para vocês a aplicação. Ok? Então a aplicação já... Eu quero mostrar para você no MX, né, na parte gráfica, como eu configurei, né? Como eu configurei aqui para vocês. Eu já estou rodando aqui no modo de depuração e basicamente aqui já vou adiantar um resumo aqui, olha lá. Eu tenho uma variável de frequência, lá, 5 kHz, ok? Aqui é a medição do meu primeiro capture, meu input capture. Meu segundo input capture é muito rápido, a gente não consegue pegar aqui. Mas aí aqui também eu conto quantidade de clocks que está dando para essa frequência, né? Então com 5 kHz ele capturou aqui entre uma borda e outra 200 clocks. Então 200 vezes micro, né? 200 micro inverso disso, você vai ter essa frequência de 5 kHz, ok? Então, como foi configurado? Vamos dar uma olhada nas configurações aqui, olha. A minha GPIO aqui, eu peguei só o PC13, só para piscar o LED para dizer que está rodando, como eu disse para vocês. No meu RCC aqui, ó, eu só habilitei aqui o cristal externo, né? O cristal da Blue Pill ali, né? De 8 MB, ok? No CIS, eu também só habilitei aqui, ó, o modo de depuração que eu estou usando até o Serial Wine, ok? E eu usei o TIM, agora eu vou mostrar para vocês a configuração do TIM, o TIM 2, né? O TIM 2, a configuração dele, como que ficou, ó? Vou mostrar para vocês aqui, tentando entrar aqui, isso. Bom, eu habilitei o clock e usei o canal 1, olha lá. Eu seleciono o Input Capture Direct Mode, né? Então, é a captura direta, né, de entrada do modo direto, ok? E aí, qual a configuração que eu coloquei, como eu expliquei para vocês, olha lá. Eu coloquei o meu pré-scaler, eu tenho o meu clock, vou mostrar para vocês da árvore de clock aqui, ó. Eu peguei aqui, ó, setei para que pega o clock externo, né, em alta velocidade de 8 MB, setei o clock do microcontroller para 72 MB, mas acertei o clock do APB1, lá onde está o TIM 2, para 36. Então, voltando aqui no pré-scaler, coloquei 36, então resta o clock, fica de 1 MB, o clock mesmo pro meu TIM 2. E aí o meu ARR vai contar até o máximo, né? Ele vai ficar, a partir do momento que eu ligo a aplicação, ele vai startar, ele vai ficar contando os clocks que entra, chegou nesse valor máximo aqui, ele zera de novo, vai continuar, mas se houver transições de borda de subida do sinal daquele pino do PA0, ele vai registrar esses dois pontos, o primeiro capture, o segundo capture, e faz a diferença, ok? Então, a minha aplicação, como que tá rodando a minha aplicação? Olha o que eu fiz. Então, aqui eu usei, claro, o MX, ele faz a parte, tudo que eu configurei, ele joga aqui no software, né, conforme já explicado, mas eu criei umas variáveis aqui, ó, essas variáveis que eu vou usar, né. Eu criei uma variável, o número de rise, né, de subida, para saber a primeira subida ainda, então eu estou fazendo a primeira captura, né. Aí ele seta como 1 depois, lá dentro, vou mostrar para vocês a lógica ali. Aí eu tenho duas memorizações que eu memorizo os dois valores do RR em cada input capture, né? Na primeira borda de subida e na segunda.
eu faço aquela medição de clocks, quantos clocks foi capturado entre um capture e o outro, e depois eu calculo a frequência, né? Eu tenho a quantidade de clocks, eu sei o tempo de cada clock, eu calculo, eu tenho aí a frequência, eu tenho o tempo, faço o inverso, eu tenho a frequência. Então aqui eu criei uma rotina, né? Aqui no while eu só coloquei lá para piscar GPIO, né? O LED 13, lá o PC13, em meio segundo, só para ficar piscando que deve estar rodando, né? Mas a captura mesmo é feita aqui, ó, uma rotina, uma rotina que eu criei, olha. Então a cada bordo, desculpa, eu preciso mostrar aqui para vocês como que eu configurei o capture, né? O input capture. Então seguindo aqui, eu mostrei o RR, como eu configurei lá o input capture, então ele vem com esses parâmetros aqui, ó lá, input capture, né? Então eu coloquei aqui, ó, para ele pegar bordas de subida, né? Basicamente só essa configuração que eu fiz. Então eu configurei que o meu input capture trabalhe sempre registrando aí rising edge, né? Borda de subida, ok? Foi assim. Eu poderia ser aqui, ó, borda de descida ou ambos ali, both, que ele pode configurar, mas é assim que eu configurei para poder medir a frequência, né? Ok? Então, voltando na aplicação, eu deixei também no comentários do vídeo essa rotina aqui. Mas eu vou, assim, conforme eu tenho uma captura, uma transição do bordo de vida, ele chama automaticamente essa rotina aqui, ó, do Capture Callback, ok? Então ele poderia ser para qualquer timer. Então eu só verifico que se o timer que houve a captura é o TIM2, que é o que me interessa, aí se a minha borda é a segunda, então ele verifica, que já teve uma já, então se fosse a segunda, ele entraria aqui, mas sempre na primeira passagem, então o rising num vai ser 0. Então o que ele faz? Ele registra a primeira lá, essa rotina que faz a leitura do valor lá do ARR na captura, né? Quando ele faz a captura na transição do bordo de vida, então eu estou lendo esse valor, jogando essa variável na primeira variável. E seto o meu rising num para número 1, que eu já peguei a primeira, ele vai para a segunda agora. Na próxima captura, quando ele entrar, o meu rising num vai ser igual a 1, ele vai fazer a captura do segundo, né? Aí eu só comparo porque assim, ó, se o tempo da captura do segundo for maior do que o primeiro, tudo bem, ele só faz a diferença. Porque às vezes o que eu posso pegar? Eu posso fazer uma primeira captura no final da contagem do RR. E a segunda captura, quando o RR houve um overflow, houve um estouro, zerou e começou a contar. Aí eu tenho que fazer uma jogada, é isso que eu faço aqui embaixo, ó. Então se naturalmente ele pegou a primeira captura num valor, a segunda captura num valor maior do que a primeira, ele só faz a diferença e tal, fica fácil de quantos clocks aconteceram. Mas se for ao contrário, é que eu falei para você, a primeira captura foi no valor alto do ARR e a segunda ele já tinha ouvido, aconteceu um estouro, então ele só faz uma jogada. Eu faço lá o 65.575 menos o valor da primeira captura, aí eu somo a segunda, se vocês vão ver, a minha frequência, na verdade, eu vou fazer assim, eu vou pegar qual é a frequência do meu clock e divido pela quantidade de clock, né, que ele contou. Então tem a frequência, depois eu seto de novo as variáveis iniciais para ele fazer uma próxima contagem, né? Então é assim que está funcionando essa aplicação, uma aplicação simples, é um frequencímetro, né? E conforme a gente vai aprendendo as funcionalidades agora, né? Por isso que a gente vai aprendendo todos os recursos, todas as funcionalidades para depois começar a elaborar. Mas aqui já é uma aplicação já, né? Tem um LED piscando lá, mas o foco não é nela, o foco é no frequencímetro. Olha aqui, ó, exatamente. Deixa eu só mostrar para vocês então. Eu vou ajustar um valor lá para vocês e vou mostrar até, e vou fazer uma alteração do Duty Cycle, que no momento o Duty Cycle, até medir lá, né, com o analisador lógico, eu vou colocar uns 30% do Duty Cycle e vou dobrar a frequência, né, para 10 kHz. Bom, coloquei, olha lá, exatamente, olha lá, coloquei para 10 kHz, ajustei lá no gerador de função. Vamos só fazer uma medição então com o meu analisador lógico para ver se ficou aqui, ó. Então eu estou fazendo nova aquisição, nova leitura. Olha lá, está fazendo nova aquisição. Olha, exatamente, olha lá, quanto que está o Duty Cycle aqui, ó. Olha lá, 10 kHz, o Duty Cycle de 30. Porque eu mudo o Duty Cycle, mas ele não interfere na frequência, né? O Duty Cycle, quanto que ele fica em 0 e quanto que ele fica em 1, né? Então, como era 50% do tempo em 1, 50 em 0. Agora não. Ajustei o Duty Cycle 30%, então ficou 30%.
em 1 e 0. Então, funciona perfeitamente, bem bacana essa aplicação, então isso né, instiga aí a criatividade para depois, no futuro, conhecendo essa funcionalidade, criar algo mais interessante. Mas já é uma aplicação bacana. Já. Espero que vocês tenham gostado, agradeço a atenção, obrigado.